procurar, prestar atenção bem na palestra dessa tarde que a dona Matilde vai fazer para a gente, A Jornada Redentora, daquele livro que se chama Jesus no Lar. Que assim seja. Bom, mais um ano está chegando ao fim, né? Mais um período em que vivenciamos tantas experiências, nem sempre todas elas, nem sempre todas elas felizes, não é? Mas isso faz parte da nossa vida, do nosso aprendizado. As lições que ainda não foram aprendidas, mas que marcaram a nossa intimidade, a nossa sensibilidade, são lições que, quem sabe, futuramente poderemos renová-las e trazer para nós um aprendizado bastante significativo, né? Esse ano que passou, houve tantas mudanças, foi um período assim de grandes lutas, às vezes não nossa, mas dos nossos vizinhos, porque lá fora o tumulto se fez tão significativo também, né? Mas de forma a não nos perturbar, embora nos condoêssemos de algumas situações tão tristes, né? Isso não conseguiu atingir e nos deixar assim desanimados. E com a promessa de um novo ano, renascem as nossas esperanças, né? Nós sempre ficamos otimistas quando um ano novo reinicia. Já vivenciamos tantos, já reiniciamos tantas vezes, né? E na somatória de tudo isso, alguma coisa vai ficar muito significativa para todos nós. As lições que não foram aprendidas serão mais tarde, né? Isso a vida nos promete, porque continuamos, né? Não desistimos, e apesar de tudo isso, nós aqui estamos de pé. Tivemos o Natal, né? Tivemos a felicidade de confraternizar com os nossos amigos, com os nossos parentes, todas aquelas pessoas queridas, né? Então isso também nos trouxe assim um alento maior. Nem tudo foi dificuldade, não. Houve muitas mudanças boas também. Não só dos governantes, não só, mas as promessas que o povo está recebendo, nós esperamos que elas sejam cumpridas também, né? A fim de que o povo brasileiro possa respirar aliviado, possa ter a dignidade que a vida possa lhes oferecer, né? Vivenciando assim um novo clima diferente. Nós estamos partindo para isso. O progresso se faz a todo instante. Apesar desse fenômeno de violência, de tudo isso, é necessário, não é? Como diz no Evangelho, é necessário que venha a guerra, porque traz destruição. Mas a destruição, mais tarde, ela se promove numa construção muito maior. E isso que é importante. Então, não nos abatamos. Não desanimemos. É necessário que a gente vivencie cada momento esperançoso, firme, confiante, a fim de que a luta processe e possa nos trazer, assim, um progresso cada vez maior. Nós trouxemos esse livrinho aqui, Leis de Amor, e depois nós vamos entrar diretamente na proposta de hoje, que é de Jesus no Lar, né? Então vamos ver como é que funciona o nosso pensamento, né? Porque pensamento é força, pensamento é energia. E se nós pensarmos sempre positivamente, nós vamos encontrar as forças naturais com que fomos criados. Nós fomos forjados por uma chama divina. E essa chama não se apagou. Ela preexiste dentro de nós. E é isso que nos alimenta, que nos sustenta, que nos torna mais confiantes.
É essa a chama que Deus imprimiu dentro de nós quando nos criou como espíritos, né? Então, as correntes mentais são tão evidentes quanto as correntes elétricas, expressando potenciais de energias para realizações que nos exprimem direção, propósito ou vontade, seja para o mal ou seja para o bem. Que seja para o bem, né? Quando a razão aceita uma situação difícil, a vontade, então, entra em atividade para nos libertarmos daquela situação. E isso é a nossa inteligência que promove esse processo de realização. Não vamos ficar deprimidos, porque nem sempre fomos felizes, né, na escolha das nossas coisas, nem sempre acertamos, mas isso não significa fracasso, não. Porque fracasso é aquele que se deixa abater, que cruza os braços, que acha que não tem mais esperança, né? Mas o futuro está aí. O futuro está sempre à nossa frente. Nós estamos construindo o nosso futuro com essa força de vontade operante que nos leva ao progresso moral, ao progresso espiritual. Nós todos já ouvimos e temos a certeza de que a doutrina espírita é aquela alavanca que nos promove. Porque dentro da doutrina dos espíritos, eles nos falam a respeito de tudo aquilo que sofreram e daquilo que foram felizes também nas suas construções. Então, nós vamos renovar as nossas jornadas, né? Retornar àquele ponto de partida aonde, na análise, nós chegamos à conclusão de que não fomos felizes, que não escolhemos bem. Não é? Então, vamos partir daí, desse ponto, e reafirmar essa vontade operante para acertarmos o nosso passo. Isso é mais importante. Não importam as doenças, por que elas acontecem? Às vezes pela nossa intemperança, às vezes nós adquirimos lá atrás. Os males que cometemos, eles se somam no nosso psicossoma, então nos atinge diretamente. E aí nós trazemos esses males. Mas apesar de tudo isso, nós temos a medicina extraordinária, não é? Que nos alivia. É que às vezes nós nos comportamos como crianças teimosas, birrentas. Não queremos tomar o remédio amargo para a recuperação da saúde, não é? E não é castigo isso. Somos nós que teimamos em continuarmos com aquelas mazelas, com os preconceitos, não acreditando que o outro é um irmão nosso. Somos filhos de um pai só, não é? Somos todos irmãos. E renascemos quantas vezes forem necessárias para acertarmos tudo, deixarmos o nosso testamento de vida sem mácula, sem manchas, não é? E isso os nossos herdeiros ou nós mesmos aproveitaremos desse testamento, que é o testemunho da nossa experiência. Muito bem. Cada um de nós é um acumulador por si mesmo, retendo as forças construtivas ou destrutivas que geramos. Desejo, palavra, atitude e ação representam eletroímãs, através dos quais atraímos forças iguais àquelas que exteriorizamos no rumo dos semelhantes. Então, todo aquele pensamento desfavorável, dirigido ao nosso irmão, ao nosso semelhante, ele retorna para nós acumulado de forças semelhantes. Nós emitimos e atraímos o retorno de tudo isso. Então, é vigiar constantemente o nosso pensamento para não cairmos na ilusão, não criarmos situações difíceis para o outro, porque elas chegam até nós, batem à nossa porta. E isso pode nos gerar uma atribulação muito maior.
Então, todo cuidado é pouco. Nós conseguimos tirar a venda dos nossos olhos? A ilusão com que vivíamos até então se desfez? Não gostamos da realidade? Ele nos parece muito cruel? O destino que nós traçamos parece muito cruel? Não. O espelho reflete a imagem que nós projetamos. Isso é a vida. A vida reflete em nós aquilo que nós oferecemos a ela, da forma como nós nos comportamos. Então é tempo de renovação, é tempo de mudança. E essa mudança, ela vai se realizar através desse esforço contínuo. Então nós podemos transformar. Aqui vai uma liçãozinha assim, bem caseira, né? O azedume do limão numa bela e refrescante limonada. Sempre nós podemos transformar qualquer situação num bem maior. Muitas vezes somos impedidos de realização de algum negócio, de alguma coisa. Isso significa o quê? Significa que fracassamos? Não, quem sabe alguma coisa melhor está por acontecer. Então nós temos que alimentar sempre isso, esse otimismo dentro de nós. Não alienados, não alienados, mas convictos de que tudo que nós quisermos será possível. Como nós costumamos dizer, às vezes o impossível só demora mais um pouquinho, mas acontece. Não é? Sofremos, choramos, mas aqui permanecemos. Então, nós vamos contar aquilo que o nosso querido irmão falou durante o seu sermão do monte, né? As bem-aventuranças. Assim, rapidinho, para nós nos lembrarmos. Será que nós esquecemos disso? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, os que têm puro o coração, os pobres pelo espírito de renúncia, os que são humilhados, porque serão exaltados no reino dos céus. Enquanto nós não construirmos esse reino aqui para nós, seja no nosso ambiente, seja no nosso lar, seja no nosso ambiente de trabalho, nós temos que fazer aquela diferença, aonde outras pessoas poderão se exemplificar, poderão ser atraídas para um comportamento diferente. Quando nós temos um irmão com quem não simpatizamos, vamos pensar que talvez isso seja nosso e não dele, venha de nós. Sabe, essa coisa, esse antagonismo. Né? Vamos quebrar essas coisas que estão nos forçando num caminho nem sempre muito bom. Vamos amenizar os sentimentos, sensibilizar a emoção. Isso é importante. Né? Então, a historinha que nós vamos contar, ela ilustra bem tudo isso. Tudo o que Jesus queria significar para que nós tivéssemos essa oportunidade de prestar atenção nas coisas que acontecem conosco. Jesus se encontrava na casa de Zebedeu. Quando a esposa de Zebedeu, dirigindo-se ao mestre, perguntou: Senhor, como se dará a nossa jornada? Para o reino divino. Jesus pareceu meditar por alguns momentos e explicou. Então ele contou essa história, que num vale de longínquo país, alguns judeus, cegos de nascença, habituaram-se à escuridão, à treva e à miséria em que viviam. Se acomodaram naquela situação. E muitos anos permaneceram na furna em que jaziam mergulhados. Quando um iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião.
em Jerusalém, onde o povo escolhido adorava o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram uma grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com abstinência de vários prazeres de natureza inferior, a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando então na direção da Cidade Santa. Prestem bastante atenção. A maioria dos ouvintes, no entanto, recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os seus pais e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhes afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Com certeza, isso se refere a nós outros, né? Andamos tantas vezes na escuridão, sem poder enxergar a realidade, né? Dentro das trevas, mesmo das sombras, que nos tornaram assim criaturas pessimistas, desalentadas, né? Um deles, porém, um moço corajoso e sereno, acreditou nesse método que foi aconselhado e aplicou a si mesmo. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e depois de 4 anos de meditações, esses 4 anos significam talvez séculos, né, de vivência para nós, um trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. É aquele momento em que a luz se faz dentro de nós e nós compreendemos a necessidade da mudança. Muitas vezes trazemos os olhos fechados, iludidos, sem encarar de frente a realidade, o que nos compete realizar em favor de nós mesmos. Mas um dia, dá-se um clique e a luz se faz diante dos nossos olhos. Em êxtase, então, contou aos companheiros a sublimidade dessa experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Vocês já perceberam isso? Vocês viram, perceberam que nós habitamos no céu? Porque o céu, ele não é só lá em cima, ele nos envolve todo, envolve nosso globo terrestre todo. Então nós estamos no céu, só que nós não percebemos, mantemos os olhos fechados e não prestamos atenção, porque o nosso olhar só vê as estrelas lá em cima, não vê o que há lá embaixo, não é? Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora, ele enxergava o caminho e ele conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo. Muitas vezes, nós queremos mudar, mas não encontramos uma diretriz. E o que nos aponta essa diretriz está impresso em várias lições que o Mestre Jesus nos deixou. O seu legado é para sempre, não termina aqui. Ele nos segue até as outras vidas, até na erraticidade, aonde quer que estejamos, nós temos esse roteiro para seguir. Esse é o nosso rumo. Atacado por lobos e víboras em grande número,
usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência. Até que em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor, que pode ser um obsessor. Prestem atenção. Isso aqui é simbólico e quer dizer muito para aquele que tem já o seu entendimento mais aclarado. Esse malfeitor o aprisionou durante 5 anos sucessivos, retendo-o em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. No Livro dos Espíritos está afirmando que não há obsessor, por pior que seja, que não se modifique ou se compadeça daquele que segue o seu caminho reto, daquele que modifica as suas atitudes, que tem os seus pensamentos na construção de um bem maior. Então vejam bem, esse é o significado, né? Qualquer malfeitor, ele vai se modificar diante da nossa resistência ao mal, da nossa abnegação, dos nossos bons propósitos. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente, assim como nós desejamos um mundo novo. Queremos alcançar o céu, e ele está tão perto de nós, né? Basta só um esforço maior para modificarmos completamente a nossa existência, desfazendo-nos de todos esses males, das nossas fraquezas, dos nossos vícios, a fim de alcançarmos essa liberdade também. Pôs-se então a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada. Todos nós somos viajores, né? Quantas criaturas passam pela nossa vida, sem contar as outras existências, mas mesmo nesta vida, quantas pessoas, né, fazem parte desta família espiritual. Alguns descrentes, alguns cegos ainda, mas que no final vem contabilizar um progresso, alguma coisa boa. Se você participou de uma forma assim bastante coerente, bastante amena. Nesse cruzamento da estrada, ele atingiu um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor. Foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. São as experiências nossas, né? Somos aprisionados pelos nossos preconceitos, pela nossa ânsia de progresso material, não é? Então abraçamos muitas vezes coisas ilusórias, alimentamos essa ilusão dentro da alma e isso nos mantém aprisionados dessa forma. Mas nunca, entretanto, ele se revelou inativo no exercício do bem. Olha a proposta. Na própria cadeia que lhe feria a inocência, ele encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade. Às vezes, o mundo nos parece uma cadeia, onde somos aprisionados
até que cumpramos a nossa pena por inteiro, resgatando, muitas vezes, os males que cometemos, né? Então, a penalidade vem, porque nós buscamos isso, né? É a resposta da negatividade que criamos. Ele, encontrando vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram, enfim. Que são essas autoridades? Que nós temos, todos nós temos um anjo guardião, nós temos um anjo, um espírito protetor, né? Que é quem vai avaliar e levar às autoridades maiores, espirituais, o nosso empenho nessa mudança, né? O ideal, então, de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais saía sempre vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Pai. Ele venceu, né? Conseguiu vencer. O mestre interrompeu-se, vagueando o olhar pela sala silenciosa e rematou. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, porém, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Seguir a lei, né, é o nosso destino. Enquanto nós não estivermos dentro da lei, nós vamos continuar sofrendo penalidades. Aquele que está com a lei não precisa ser justificado, né? Alcançando o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeavam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo, e sozinho quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo, com reclamações e censuras que somente denunciam a inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino, dentro do menor prazo, porque viverá as próprias asas, ele plasmará as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. É uma lição. As juntas ainda dá para baixar. É uma lição que reflete toda a nossa longa caminhada no exercício de alcançarmos esse progresso moral. O Evangelho de Jesus, ele fala exatamente da parte moral que nós devemos exemplificar. Toda modificação, vamos deixar para trás. Essas coisas não desaparecem de imediato. Elas fazem parte das nossas experiências, né? Então, mas ao mesmo tempo, são recursos que a providência divina coloca na nossa existência para que nós possamos avaliar o mal que fizemos, que possamos analisar todo o bem que ainda podemos fazer na construção desse bem maior. Porque ninguém se ilumina sozinho. Nós precisamos muito uns dos outros. Os exemplos dos outros calam fundo na nossa intimidade também, nos servindo
de recurso extraordinário para prosseguirmos nesse bem. A luta é grande, é árdua, é verdade. Mas isso não significa fracasso, isso não significa desistência. O progresso se faz passo a passo. Temos que dar o primeiro passo e adiante outro e mais outro, até alcançarmos essa clareira que nos mostra o caminho. É como se estivéssemos mergulhados numa floresta intensa, imensa, sem encontrar o rumo certo. Caímos, nos ferimos nos espinhos, nas pedras, atravessamos rios, montanhas, até que um dia chegamos a essa clareira e podemos vislumbrar esse futuro tão promissor que nos aguarda há tanto tempo. É assim, então, que nós vamos dar por terminada a nossa pequena oratória. Que sirva de exemplo para todos nós, em primeiro lugar, para mim mesma. Né? Porque, lendo isso, as lágrimas corriam. Eu falo, meu Deus do céu, quanta coisa ainda por aprender, né? Oi, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Última do ano dessa quarta-feira, né? Um beijo, Matilde. Quando você fala durante a narrativa da libertação, em que ele é libertado, então me veio o pensamento assim, quem é que vai nos julgar? Quem é que pode nos condenar ou nos absorver? Então, a gente percebe que não vai ser Deus, não vai, aonde está a nossa libertação? Quando ele descobre o caminho da libertação, a própria consciência. Porque o dia que nós temos consciência das coisas que nós fizemos, e nós nos libertamos, porque se tem alguém que vai nos condenar ou nos absorver, somos nós mesmos. Né? Não existem condenações nas leis divinas. Né? Então me veio a ideia de que o grande libertador de nós somos nós mesmos, que nos libertamos através do nosso processo consciencial. Isso né? mesmo. Diz que a nossa consciência é o nosso melhor advogado, né? Que pode ser de acusação ou de... Como é que é? De defesa. Então, o que você falou, no finalzinho que a dona Matilde falou, que a gente vai criar asas plasmando isso, essas asas da libertação, criando o nosso próprio julgamento. A gente vai, através da nossa reforma íntima, que a gente fala sempre, né? A reforma íntima nada mais é do que tirar as coisas não boas tem e transformar nas coisas boas. Por exemplo, quem é impaciente, se tornar mais paciente. Quem não perdoa, perdoa mais. Não guarda mágoa. Lava mal, 10 vezes, 9. Morde a língua. No indo. Morde a língua. E vai. Quando... Não julgar, né? Não julgar, porque com a mesma severidade com que julgamos, seremos julgados também. Então, vocês percebem que tudo o que fazemos, tudo o que vivenciamos, ele se reverte a nosso favor ou contra nós. Né? Nós somos os artífices desse porvir cheio de glória, né? Dessa liberdade, dessa luminosidade. Nós é que construímos isso, né? Com o nosso desejo puro, sincero, de estar bem, de servir bem. Nós não viemos para usufruir tudo que a terra pode nos oferecer. Nós viemos para construir também. E nessa construção do bem maior, os alicerces devem ter uma base, que é a base alimentada na nossa esperança, na nossa certeza de que o amanhã será melhor. Né? Então, este novo ano que renasce, amanhã já estaremos finalizando o ano que passou. Fechamos a contabilidade, né? Fechamos essa contabilidade. E vamos ver agora, na contagem das novas experiências que vamos vivenciar nesse novo ano, se a nossa contabilidade é favorável, né? Ou não. Vamos somando, não vamos dividindo nem diminuindo, vamos somando.
Gostaram da historinha? Então, leiam no livro Jesus no Lar. É um roteiro extraordinário para nós. Na livraria tem. nem o Lúcio, Isso. É o item 49, psicografado por Chico Xavier, nosso querido amigo. Entenderam tudo ou não entenderam nada? No começo eu falei só uns avisinhos, né, dos cursos do primeiro ano, já estão sendo feitas as inscrições. Quem quiser fazer o curso, só dá o nome para o dirigente do plantão do dia e a gente anota, depois a gente entra em contato para poder dar início ao curso básico, quem quiser, tá? E também continua o trabalho social, as cestas que são distribuídas, né? Tudo é bem-vindo, toda ajuda que vocês puderem dar é bem-vindo. E também o café que é dado a cada 15 dias, o lanche também, né? Então, tudo é bem-vindo. E assim, então, agora é momento da gente doar o nosso amor. Muito legal, né? Então vamos agora de mãos dadas com Jesus, todos nós, com muito amor, muita bondade, toda essa fraternidade que nós recebemos dos nossos amigos espirituais aqui. E assim, de mãos dadas com o nosso amigão querido, nosso amigo mais dileto, vamos unindo essas energias, espalhando por todo o planeta Terra, deixando esse ambiente do planeta Terra ainda mais luminoso, mais fraterno e mais amoroso. Vamos então plasmar com o nosso pensamento uma terra mais feliz, mais bondosa, mais iluminada, com muito amor, do jeitinho que nós queremos, que é aquela alegria entre todos os seres. Vibremos também para todas as pessoas que partiram deste plano, que estão desencarnados na erraticidade, que todos possam ser encaminhados para as escolas, que possam receber muita luz também. Para a Dona Aparecida do Hospital de Fogo Selvagem, uma senhora muito lutadora, que desencarnou há poucos dias. Vamos vibrando por ela, que alguém possa também substituí-la à altura naquela nobre tarefa de ajudar aqueles nossos irmãos enfermos lá em Minas. Vamos vibrando para todos os encarcerados que estão cumprindo as suas penas, para que eles sejam tocados nos seus corações, para se virar a favor de Jesus. Vibremos para todos os hospitais, casas de repouso, orfanatos, creches, as pessoas que estão abandonadas nas ruas, sem um lugar para voltar, as pessoas mais solitárias, que às vezes têm até a sua casa, mas se sentem sós, que eles possam se sentir que tem um amigo Jesus do lado deles. Vibremos por todos os jovens, principalmente aqueles que têm problemas com drogas ou algum problema emocional, em qualquer área, em qualquer setor, para que todos retomem rapidamente para a jornada de luz, para todas as criancinhas, para todos os velhinhos, pessoas de meia idade, enfim, toda essa humanidade que, no fundo, todo mundo quer luz, quer amor e bondade. Vibremos também agora por todos os nossos amigos que conhecemos, nossos parentes queridos, vamos abraçando a cada um, desejando muita fraternidade. E pelas nossas casas, que quando nós voltarmos lá nos nossos lares, o ambiente cada vez mais seja iluminado e nós possamos contribuir com essa iluminação através dos nossos gestos de fraternidade, bondade e gentileza. E por nós mesmos, aquelas pessoas que não puderam comparecer hoje aqui, o pessoal que está em casa assistindo através da internet, que todos possam se sentir abençoados por Deus, por Jesus e esses nossos mentores tão queridos. Uma vibração também por todas as casas de oração, para que possam sempre
abrir as suas paredes, deixar as suas paredes iluminadas, abrir as suas portas com muito amor para ajudar a todos. E vamos encerrando então esse momento de prece, de vibração, dando muito obrigado a todos que foram responsáveis até hoje pela nossa jornada, os nossos mentores, a Deus, a Jesus, e agradecer a todos vocês que estão aqui hoje. Muito obrigado, que assim seja. Lembrando que amanhã, dia 31 e dia 1º, não teremos palestra, não teremos, mas retornaremos logo após.